Dia, pessoal, desculpe aí o transtorno que foi criado aí no início da aula. Não pude nem usar o tempo que a gente tem disponível para as aulas de geografia em decorrência de um problema aqui técnico na gravação das videoaulas. Não saiu o áudio, né, como deveria sair. Mas aí a gente vai continuar aqui. Isso acontece. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de rocha. Aí só lembrando aqui, eu parei nessa imagem que na aula passada a gente viu a diferença entre tempo histórico e tempo geológico. E aí mais uma vez eu quero deixar claro para vocês que o tempo geológico, a parte geológica mesmo, é o que vai interessar para nós aqui nesse capítulo, tá, gente? Nós vamos estudar a estrutura interna e externa da Terra, a estrutura interna e externa da Terra, tá ok, pessoal? A diferença entre tempo geológico e histórico foi só para vocês não se confundirem, né? Sobre a conceituação desses dois termos, histórico e geológico. E aí os tipos de rochas, né? A Terra ela é formada por rochas, né? E rochas, no caso a litosfera, que é essa camada mais superficial da Terra, é rocha, formada por rochas. E as rochas são agregados sólidos naturais compostos de um ou mais minerais e podem ser classificados segundo a sua formação. Assim, toda rocha ela é formada por minerais, geralmente por mais de um mineral. Às vezes, né, por exemplo, jazida de ferro, aí há uma predominância do ferro e assim por diante, o mineral ferro, mas na maioria dos lugares vai ser o que? Vai ser mais de um mineral. E aí, segundo a formação da rocha, ela pode ser classificada em três tipos. Tem as magmáticas ou ígneas, tem a metamórfica e a sedimentar. São os três tipos de rochas aí. E pela etimologia da palavra, já dá para saber a origem, né, de cada uma, né? Magmática vem de magma, material expelido pelo vulcão. Metamórfica, de metamorfose e transformação, ou seja, quando uma rocha se transforma em outra, através da ação do tempo, da temperatura, de ação de aspectos físicos e químicos. E a rocha sedimentar, que vem a origem do nome aí, sedimentos, que são restos de outras rochas, né? Então nós vamos estudar cada uma delas aí para vocês compreenderem melhor ainda. Ó, a rocha magmática, aí, na imagem aí vocês estão vendo o que? Estão vendo o magma aí, ó, escorrendo. O que é o magma? O magma é o material expelido pelos vulcões. E que material é esse? O material é como se fosse uma rocha derretida. Vou falar para vocês aqui, explicar, ó, fazer a leitura. As rochas magmáticas são as mais abundantes na crosta e resultam, crosta terrestre, que é a parte superficial, né? E resultam do magma. O magma, ele vem lá do manto aqui, ó. O magma se origina-se no manto superior ou na crosta, na própria crosta, onde as temperaturas podem ser superiores a 1000 graus, que provoca a fusão de materiais. Então, na realidade, é uma rocha derretida porque o local onde esse material existe, a temperatura lá é muito alta, é tão alta que a rocha derrete, formando uma espécie, tipo uma lama quente. E esse material, quando ele se esfria, ele vai se transformar em rocha, ele vai endurecer, né, e se transformar em um tipo de rocha. Então, é como se fosse uma lama quente. É tão quente que derrete, o local lá é tão quente que derrete a rocha, né? É igual o ferro. O ferro, você vê que ele é duro, né? Por exemplo, uma barra de ferro dura. Mas porque como foi que aquela barra de ferro ela foi moldada? Foi moldada nos fornos das siderúrgicas. Lá a temperatura é mais de 1000 graus, né? E derrete o ferro. Até o ferro ele derrete. E a rocha também ela pode se derreter com uma temperatura elevada dessa daí, né? E aí quando se esfria se transforma na rocha magmática, como vocês podem ver aqui. E aí a rocha magmática ela pode ser de dois tipos. Tem a rocha magmática intrusiva e a rocha magmática extrusiva, que eu vou explicar
no outro vídeo para vocês, tá ok?